Vivem me perguntando qual o melhor relato de experiência de quase morte que eu já vi. É uma pergunta difícil porque há relatos e casos extraordinários, mas esse que eu vou ler para vocês hoje aqui, se não for o melhor, está com certeza entre os maiores. Porque não acontece apenas uma, mas várias coisas extraordinárias que inclusive fogem à nossa compreensão teórica sobre a realidade da vida após a morte. E já peço a sua paciência pelo seguinte: é um relato um pouco mais longo, mas vale cada momento. E quanto mais o relato vai aprofundando, quanto mais ele vai passando, mais coisas incríveis vão acontecendo. E quem escreveu, além de tudo, é muito detalhista, o que deixa tudo muito melhor, muito mais profundo. E se você não sabe do que eu estou falando, são casos de EQM, ou experiência de quase morte. E nesse caso foi o Peter, um escocês que sofreu um acidente de moto e ao se ver fora do próprio corpo, longe do acidente, teve experiências magníficas, indescritíveis, que mostraram como é uma realidade que a gente conhece pouco. Esse caso é de nível cósmico, é padrão avançado. Então, assim, não apenas o relato, mas fica de olho na análise que eu faço depois. Porque tem várias coisas que você pode ter achado até incrível, mas que a minha interpretação vai dar um outro viés que provavelmente você nem conseguiu ver. Então, gente, chega de delongas, é um relato extraordinário, magnífico. E o Peter começa o seu depoimento da seguinte maneira: tive essa experiência na sexta-feira, 2 de agosto de 1974, 5 dias antes do meu 20º aniversário. Eu tinha terminado o trabalho para o fim de semana e estava na rua conversando com um amigo. Eu tinha uma moto, que na época era uma das coisas que davam sentido à minha vida, pois me proporcionava um meio de sair do meu ambiente e de me movimentar. Estávamos conversando sobre o que poderíamos fazer no fim de semana. Era o começo da noite e ainda havia um lindo sol brilhando. Morávamos em Edimburgo, na Escócia, que não é um dos lugares mais ensolarados do mundo, mas isso tinha sua compensação. Você valorizava o sol muito mais quando ele aparecia. Sugeri a ele que pegássemos uma barraca, uma mochila com ferramentas e fôssemos para o norte com a moto para acampar. Meu amigo achou a ideia razoável. Ele foi até a casa dele para pegar suas coisas, enquanto eu preparava a barraca, as ferramentas e a moto. Em menos de meia hora, estávamos indo em direção ao norte. Enquanto subíamos a estrada, meu amigo e eu vimos à nossa direita uma grande área gramada que parecia um parque. E nele havia tendas montadas, parecendo algum tipo de feira que estava sendo preparada para o fim de semana. A comunicação em uma moto pode ser um pouco complicada às vezes. A dificuldade para o motorista é que, se quiser falar com o passageiro, primeiro precisa chamar sua atenção. Então, virei-me para perguntar ao meu amigo se ele queria parar e dar uma volta por lá. Quando inclinei a cabeça, percebi que ele estava sentado observando as tendas e as pessoas. Olhei de volta para a estrada e então toquei em seu joelho para chamar sua atenção e virei a cabeça mais uma vez. Ambos usávamos capacetes fechados, então para ser ouvido, comecei a gritar e perguntei se ele queria dar uma passada por lá. Ele gritou de volta e acenou positivamente com a cabeça. Virei minha cabeça de volta para a estrada e, para o meu horror, vi que estávamos prestes a bater na traseira de um carro parado. Muitas pessoas que já sofreram um acidente talvez estejam familiarizadas com a sensação de que tudo parece acontecer em câmera lenta no momento em que percebem que a colisão é inevitável. O que sempre me impressiona nisso é a sensação de inevitabilidade que acompanha essa percepção. Você realmente vê o que vai acontecer, mas não há absolutamente nada que possa fazer a respeito, pois simplesmente não há mais tempo e ainda assim, tudo parece se desenrolar muito devagar. Minhas mãos e pés se moveram para os freios e alavancas de marcha. Consegui tocá-los uma única vez enquanto observava a roda dianteira da moto começar a entrar em contato com o para-choque traseiro do carro. Fiquei sentado, assistindo enquanto a roda da frente começava a se deformar com o impacto. Para você ver como estava em câmera lenta mesmo. Ele ficou assistindo a roda aos poucos se deformando, né? Senti a parte traseira da moto se elevando no ar. Ao mesmo tempo, senti meu próprio corpo sendo empurrado para frente, por cima do guidão. Para o meu amigo, todo esse movimento repentino transformou a parte da moto onde ele estava sentado
em uma espécie de assento ejetor. Quando senti a parte traseira da moto alcançando sua altura máxima atrás de mim, vi meu amigo começando a voar pelo ar. Nesse momento, a violência do movimento da moto, das forças que atravessavam tanto a máquina quanto meu corpo, começaram a me empurrar para uma posição de pé, enquanto minha cabeça era lançada fortemente para baixo. Pensei que meu rosto iria se chocar contra a traseira do carro e me perguntei se o meu capacete suportaria o impacto. Então, de repente, e com extrema força, vi a traseira do carro começando a se afastar de mim. No entanto, era como se algumas coisas já não importassem mais para mim, como se eu estivesse começando a me dissociar da minha consciência normal. Os ferimentos que sofri nesse acidente foram fraturas no pulso direito e também no fêmur direito, embora eu não soubesse disso naquele momento. Eu só senti meu corpo começando a voar para trás e eventualmente me desprendendo da moto e aterrissando com um baque de costas no asfalto. Percebi que havia sido arremessado para trás vários metros além do carro. Quando levantei a cabeça, depois de bater no asfalto, de repente senti uma dor lanceante percorrendo todo o meu corpo e isso me deixou extremamente confuso. Eu não conseguia compreender o que estava me fazendo sentir tanta dor. Com essa percepção, comecei a notar que de alguma forma eu não estava realmente em um estado normal de consciência. Meus pensamentos e minha percepção do meu corpo pareciam tingidos por uma emoção estranha, como se minha mente estivesse enxergando o meu corpo físico como sendo apenas um objeto. Foi então que percebi uma sensação diferente, como se bem no fundo do meu ser eu estivesse sentindo frio. Notei que minha mandíbula começou a tremer, aparentemente em resposta a esse frio intenso dentro de mim. Tentei impedir, mas não consegui controlar completamente. De algum modo, compreendi que essas ondas de desorientação representavam um grande perigo para mim. Percebi que aquela sensação de frio no meu núcleo foi ficando muito mais intensa e minha mandíbula tremendo de um modo quase incontrolável. E foi nesse instante que notei um cheiro dentro do capacete que eu não consegui identificar o que era. Então, me dei conta que a minha viseira estava abaixada. Nesse instante, reconheci o cheiro que sentia dentro do capacete. Era gasolina. De alguma forma eu estava inalando vapor de combustível, mas não entendi o porquê. Foi quando de repente minha mão conseguiu abrir a viseira e uma rajada de ar fresco invadiu meu capacete. Aspirei esse ar com força e de imediato senti que conseguia resistir melhor à sensação de desmaio iminente. Foi quando, de repente, vi um movimento rápido perto da minha cabeça. Alguém se ajoelhou do meu lado e ouvi palavras como: "Somos enfermeiras, saiam da frente." Nisso, vi um rosto se aproximando. Então senti a onda de desmaio tomar conta de mim. Eu sabia que não conseguiria resistir. Estava forte demais. E foi nesse momento que, como eu descobriria depois, eu perdi a consciência. Só que agora eu estava em um lugar escuro, vazio e negro. Não conseguia ver nada além da escuridão. No entanto, embora eu tivesse consciência disso, eu não me sentia preocupado. Também percebi que não possuía um corpo. Eu existia apenas como uma consciência. E o que realmente chamava a atenção era a natureza de algo a mais que estava acontecendo. Preciso abrir um parênteses e dizer que, ao longo dos anos, depois dessa minha experiência, li vários relatos de experiências de quase morte, ou de EQMs, que descrevem esse tipo de situação como sendo uma espécie de vazio. Vi muitos paralelos entre o que escrevo aqui e as descrições desse vazio. No entanto, não uso esse termo porque não percebi aquele local como sendo apenas tendo o nada. Muito pelo contrário. Agora, continuando ao meu relato. Foi quando pareceu que de alguma forma eu havia feito mentalmente uma pergunta. Quando, como e por que eu tinha feito esse questionamento, eu não sabia. Mas, ao rastrear minhas emoções, percebi que minha questão dizia respeito à minha família, ou seja, as pessoas que eu amava. Eu havia perguntado como se estivesse preocupado com o futuro delas, como se houvesse algum tipo de impedimento que me impossibilitasse de ajudá-las. E a ideia desse impedimento, fosse qual fosse, me entristecia profundamente. A sensação era de que eu não estaria presente para elas. E não sabia por que esses pensamentos e sentimentos surgiam, apenas que naquele momento eram reais. De certa forma,
Parecia que minhas emoções compreendiam algo que minha mente consciente não conseguia formular com clareza. No momento em que percebi isso, aconteceu algo que me pegou de surpresa, mas que não me assustou. E o que aconteceu foi que de repente surgiu uma voz. Não sabia de onde a voz vinha, mas reconheci que sua origem era externa a mim. No entanto, apesar de ser exterior, ela carregava uma autoridade, uma compreensão e uma gentileza tão poderosa que pareciam entrar em mim de um modo que eu nunca havia sentido antes. A presença dessa voz ao meu redor e de alguma forma também dentro de mim começou a dissipar a minha tristeza. Foi quando de repente a voz disse: "Está tudo bem. Eles ficarão bem. Nada pode machucá-los. Eles nem sequer podem ser tocados." Ao mesmo tempo, senti a presença de um ser muito próximo a mim, embora eu não pudesse vê-lo devido à completa escuridão daquele lugar. Embora estivesse claramente respondendo à minha pergunta, sua resposta não se manifestava em mim como uma simples compreensão, nada disso. Pelo contrário, parecia que eu estava recebendo a essência de um entendimento, algo muito além das palavras comuns. O mais estranho era que a voz se comunicava diretamente com uma parte de mim que já sabia que aquilo era verdade. Era como se a voz estivesse despertando um conhecimento interior que eu já possuía, mas do qual eu não tinha consciência até aquele momento. Era evidente que o ser que falava não estava apenas conjecturando ou tentando me convencer de nada. Ele simplesmente sabia. Não havia espaço para dúvidas, incertezas ou possibilidades alternativas. Eu repito, ele simplesmente sabia. Houve então algo como uma pausa muito breve. Na vida comum, poderíamos dizer que foi como um momento para a reflexão. E eu parecia estar ali, comparando minhas sensações de tristeza com o entendimento que a voz tinha me dado. Era como se eu estivesse avaliando essas duas coisas de uma maneira que poderia ser melhor descrita como a comparação entre frequências que se alinhavam. Só que então de repente o diálogo terminou. E embora houvesse um leve resquício ainda de tristeza, parecia que eu havia aceitado completamente o entendimento que me foi transmitido e sua total validade como resposta. Essa aceitação era quase equivalente a um ato físico, como se fosse determinante para o que aconteceria em seguida. Assim que senti a verdade dessa resposta e a aceitei, tive uma súbita sensação de que comecei a me mover. Parecia que eu estava girado para um lado e simplesmente começando uma subida. E esse movimento repentino trouxe consigo outras mudanças. Já não sentia mais aquela presença do ser que havia se comunicado comigo. Mas isso também não me deixou preocupado. A escuridão foi se tornando branca aos poucos. Ainda estava escuro, mas na medida em que aquela, entre aspas, ausência pôde ser descrita como algo sem forma, parecia que essa aceitação do movimento começou de forma intensa e de algum modo pôde causar ou criar algo que entenderíamos como sendo uma estrutura ao meu redor, naquele, entre aspas, vazio. Ou seja, o ato de me girar, embora não fosse uma preocupação minha saber ou não se eu ainda tinha um corpo, parecia que havia adquirido uma certa forma física, com a qual eu não estava ciente, enquanto recebia aquela resposta telepática. Ao mesmo tempo que comecei a subir, também iniciou-se a percepção de um som. E a geração daquele som, o surgimento de algo ao meu redor, tudo isso estava intensamente ligado para mim. E no início, aquele som estava muito baixo, mas à medida que meu movimento para cima avançava, o som começou a ficar cada vez mais alto. E esse som tinha um ritmo, ou seja, ele tinha uma periodicidade, como uma batida. No começo ele me lembrava o som das lâminas de um helicóptero começando a girar, que por analogia é a forma mais próxima que posso descrever aquele som. Assim, havia uma parte de baixa energia e uma parte também de alta energia em tudo aquilo. E à medida que me movia para cima, o som ficava cada vez mais alto e a duração do, entre aspas, silêncio entre cada sessão de energia ficava mais curta. Em dado momento,
notei que surgiu algo ao meu redor. E esse espaço, na verdade, foi composto por anéis, entre aspas, metálicos, dispostos individualmente, não em espiral. Só que esses anéis estavam dispostos de forma equidistante e também eram translúcidos. E a razão pela qual eu digo que eram translúcidos é que eles irradiavam luz. E apesar de parecer um túnel de luz, não é exatamente como outras pessoas descrevem. Minha sensação era de que eles próprios não eram anéis de luz, mas contêineres luminosos que passavam por uma espécie de membrana energética, embora eu não tivesse visto nenhuma membrana. Mas eu estava ali, dentro da região central desses anéis de luz, me movendo constantemente para cima. E eu estava sim em um estado rápido de aceleração. À medida que a minha velocidade aumentava, isso fazia com que os anéis de luz parecessem ter uma distância menor e um brilho mais intenso. Minha velocidade, inclusive, aumentou até uma taxa que aqui na Terra seria considerado simplesmente inacreditável pela maioria das pessoas. Foi absolutamente fenomenal. E à medida que eu subia, eu tive uma forte sensação de que todos os eventos que eu via estavam sincronizados com aquele som. Eu enfatizo que essa fonte sonora era definitivamente exterior, mas parecia também vibrar através de mim. E à medida que eu fui ficando cada vez mais rápido, esse efeito de vibração interna se intensificava consideravelmente, a ponto de, em certos momentos, eu achar que tudo estava prestes a colapsar de algum modo, caso o som ficasse cada vez mais alto e a batida cada vez mais intensa. Até esse ponto, minha reação a todos esses eventos foi de uma observação muito relaxada e ligeiramente abstrata do que estava acontecendo. Não parecia de forma alguma perturbado por tudo isso. Eu estava ali, apenas observando esses fenômenos incríveis. No entanto, chegou um ponto em que meu efeito de desvanecimento foi tão rápido que comecei a perceber que estava desenvolvendo uma emoção de medo em relação aos acontecimentos. Meu medo estava baseado na consequência de que, se tudo continuasse como estava, as energias aumentando em intensidade, tudo iria entrar realmente em perigo e haveria um colapso. Eu poderia até mesmo explodir. Meu medo aumentou à medida que o som crescia, para velocidades e níveis que são absolutamente indescritíveis aqui. Só que então, de forma muito repentina, meu medo desapareceu completamente. E eu não me importava mais com o colapso. Parecia apenas aceitá-lo com até mesmo um certo desinteresse, como se tivesse atingido um ponto de silêncio dentro de mim. Eu apenas percebi isso tudo quando, subitamente, desapareceu. Eu estava agora flutuando no espaço cósmico. Eu estava ciente de que, de alguma forma, meu estado havia mudado, embora eu não conseguisse determinar quando isso aconteceu. E eu estava ali, em completa paz, sem medos ou preocupações de qualquer tipo. Eu me sentia de um tamanho enorme, como se tivesse me tornado gigantesco. Embora isso não fosse a minha preocupação, eu vi que eu tinha um certo corpo. E para todos os efeitos, esse corpo era semelhante ao meu corpo físico daqui. Só que a minha sensação de paz e liberdade era de um tipo inacreditável que eu nunca tinha presenciado nesse estado. Realmente, parecia que eu havia descartado algo que só poderia ser classificado como uma espécie de peso. Eu tinha uma sensação extraordinária de completude de mim mesmo. Uma paz tão avassaladora que para alguns pode parecer até impossível. Comparado a lá, até as pessoas mais tranquilas da Terra não passam de criaturas que se debatem, fingindo uma sensação de harmonia. Também percebi que parecia ter perdido a noção do tempo. Tudo tinha uma sensação magnífica que simplesmente não podia ser descrita. Comecei a olhar ao meu redor e, ao fazer isso, eu percebi algo. Ao meu redor, a distâncias, entre aspas, próximas, digo próximas em relação aos padrões cósmicos, notei que haviam luzes. Essas luzes eu soube que eram estrelas. Ou seja, aqui na Terra as chamamos de estrelas. As cores delas eram as mais variadas do que jamais tinha visto num céu comum. Mas lá, essas estrelas eram algo mais. Elas eram também seres completamente conscientes. Inclusive, o universo inteiro no qual agora eu me encontrava lúcido
e começava a observar, estava totalmente e completamente ciente. Quero dizer que tudo, assim como o próprio espaço, estava permeado de consciência. Não havia nada ali que não fosse lúcido. E isso não me parecia nenhuma surpresa, de alguma forma. Minha sensação agora era de que eu estava em casa e completamente seguro. Cada peso que eu já tive simplesmente desapareceu. E de fato, em muitos aspectos, foi só aqui e sentindo-me nesse estado que eu percebi o quanto eu estava sobrecarregado. Agora eu estava no espaço, no meio do cosmos, entre esses seres que eu parecia conhecer tão bem. E essa sensação era tão distinta. Definitivamente eu sentia que conhecia esses seres e eu os havia conhecido por um longo tempo. Longo tempo mesmo, embora não pudesse especificar quando foi. Para todos os efeitos, diríamos que conhecia essas estrelas por períodos tão vastos que até poderíamos chamar de eternidade. Ao olhar ao redor, percebi que todas essas estrelas, ou melhor, aqueles seres, estavam em comunicação umas com as outras. Elas estavam todas falando entre si. E não existiam palavras que de alguma forma possam descrever adequadamente tudo o que estava acontecendo ali. Não temos sequer vocabulário que se aproxime nem de longe de ser capaz de observar tudo o que eu estou tentando descrever aqui. O sistema de comunicação era de uma transferência direta de pensamentos e sentimentos. Mas lá efetivamente se tornaram uma coisa só. E é uma grande dificuldade, pois muitas pessoas não poderiam entender nem considerar que as palavras não são necessárias para pensar. Não acontecia isso lá. Lá, tudo isso acontecia simultaneamente e nem sequer havia necessidade de tradução. Percebi que minha capacidade de distinguir entre nuances, matizes ou gamas de afeto estava extremamente expandido. E isso me pareceu necessário para entender aquele sistema de comunicação entre eles. Minha sensação era de que isso não era uma necessidade apenas minha, mas do contexto pelo qual eu estava inserido. Deve-se entender que, em um sistema de comunicação desse tipo, é perfeitamente possível para outro ser transferir diretamente para você, sem qualquer sombra de ambiguidade, sem nenhuma forma de imprecisão de qualquer tipo, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Portanto, o pensamento e sentimento não era mais necessariamente uma propriedade minha ou sua, era a propriedade de outro ser, só que dentro de você. Não apenas isso aconteceu, mas também sabia que estava fazendo o mesmo com aquele outro ser. É como se estivesse em posse de outra mente e de outro complexo afetivo e sendo capaz mesmo assim de distinguir que eu era uma entidade por mim mesma. Para simplificar, escrevi isso como se estivesse em comunicação com apenas um desses seres. Mas preciso dizer que, na verdade, havia uma comunicação intensa entre todas as estrelas próximas que eu poderia ver. Inclusive, cada uma delas estava nesse estado de comunicação umas com as outras, o que é realmente difícil de conseguir descrever em detalhes. Mas eu sabia e podia sentir profundamente, dentro de mim, tudo que estava acontecendo naquele espaço. Havia literalmente centenas de estrelas se comunicando umas com as outras, sem nenhum tipo de conflito. E eu estava ali, percebendo tudo aquilo com o meu estado íntimo. Só que agora preciso dizer algo. Enquanto eu estava nesse espaço, nesse universo consciente, pensante, sentindo tudo totalmente ativo, estava sendo permeado por outros pensamentos intensos. E ao olhar à minha volta, pude ver literalmente uma dessas estrelas e saber que o seu pensamento e sentimento já estava dentro de mim. Não porque eu tivesse acabado de chegar, mas porque de alguma forma já estava lá. A complicação é que, como eu também estava dentro de mim, de algum modo eu também estava dentro deles. Sei que é difícil essa compreensão, mas foi isso que estava acontecendo. É importante entender que eu escrevi principalmente sobre esse assunto com um foco nas estrelas individuais, ou seja, naqueles seres. Mas o que estava acontecendo ali não era o que entendemos como sendo um sistema de comunicação linear. Isso por si só foi ainda mais complicado pelo fato de que eu não tinha noção do tempo ali. O quadro temporal, se é que existe um, é completamente diferente do que o do nosso planeta. Isso a ponto de, para mim, não fazer nenhum sentido ali
pensar no tempo. Algo aconteceu ou que anulou a forma como entendemos a passagem temporal. Só que então, enquanto eu observava tudo isso e identificar a comunicação entre eles, essa totalidade tinha uma natureza indescritível. Isso porque a totalidade das comunicações produzia apenas harmonia. Não havia nenhum desvio que poderia ser entendido como uma comunicação errada. E para descrever tudo isso, eu só conheço uma analogia, mas sendo muito imperfeita, que é a música. Estar ali, deitado, sentindo, pensando, participando, modificando e sendo modificado por cada uma daquelas individualidades, era como se tudo tivesse sendo tocado por uma música altamente complexa e fosse orquestrada por milhões de pessoas ou milhões de objetos simultaneamente. E eu tinha uma capacidade de identificar o todo, mas ao mesmo tempo questões muito individuais. Só que eu gostaria de voltar a algo que eu comentei anteriormente, que o meu senso do eu foi expandido. E era uma expansão não conhecida por mim. E parte desse crescimento, dessa expansão pessoal, estava relacionada ao fato de que o meu ego havia caído. No entanto, parte do que ocupava o lugar do ego era uma espécie de unidade com aquela, entre aspas, mente total. De fato, eu fazia parte agora daqueles seres. E gostaria de dizer que, ao descrever isso, eu me sentia realmente como sendo um novato naquele sistema de comunicação. Na verdade, parecia que eu estava sendo reintroduzido por eles para esse novo tipo ou o retorno para essa comunicação mais avançada. Parecia que havia algo mais que eu estava redescobrindo nesse processo e tudo de modo muito direto. Tive uma sensação de algo que eu não compreendia e isso teve a ver com algumas estrelas distantes. Inicialmente, parecia que eu só podia sentir, participar, saber e ter comunicações com estrelas próximas. Era como se aquelas estrelas distantes estivessem de alguma forma bloqueadas para o meu acesso e para o meu conhecimento. Ou como se houvesse algum tipo de barreira que me impusesse não saber o que aquelas estrelas distantes estavam comunicando. No entanto, quando me dei conta disso, isso não chegou a me interessar por um longo tempo, pois naquele local era uma sensação de perfeição e de que tudo estava certo, de que havia um propósito e de que as coisas eram da maneira correta. Só que agora preciso descrever algo mais específico sobre o que as estrelas estavam se comunicando comigo. Era, em essência, algo até mesmo, entre aspas, simples, embora mencionei, o sistema fosse absolutamente avançado. Na primeira parte da mensagem que eles passaram para mim, ela se referia ao ato de que eles sabiam e queriam que eu soubesse que já me conheciam. A segunda parte do que me foi comunicado é que eles me deixaram saber que estavam felizes em me ver novamente. E eles estavam tão, mas tão felizes por estar de volta e me juntar a eles mais uma vez. A terceira parte comunicada foi que me deixaram saber que me amavam muito. Preciso destacar aqui que o que descrevi como a primeira, segunda ou terceira parte da comunicação é totalmente impreciso, pois não havia essa linearidade. O fluxo da linguagem dos conhecimentos era simultâneo, era ao mesmo tempo, mas tudo ordenado, tudo entendível. Essa música tinha uma organização que é simplesmente indizível. Eu mesmo me senti naquele momento extremamente alegre por estar novamente na presença com eles. Lá, naquela mente grupal onde eu estava, eu era apenas uma pessoa amada. Eu estava envolto na energia do amor. Eu não poderia inclusive descrever as sensações de estar num ambiente como aquele, tendo aquela essência ou frequência base. E preciso enfatizar que essas comunicações não podiam ser distinguidos o que era realmente meu, o que era dos outros. Chegou num ponto que estávamos unidos. Só que a precisão do fluxo tinha pensamentos e sentimentos que indicavam quais as intenções e os significados mais profundos que existiam em tudo. Só que com uma sutileza impressionante. Essa sequência inteira foi iniciada por uma estrela individual. Foi a estrela que olhei quando me dei conta de onde estava e de que estava acontecendo comigo. Olhei para essa estrela e ela disse para mim, também se comunicando com os outros, algo que poderia ser traduzido como: olhem, ele está aqui agora, ele está de volta conosco,
Ele está aqui mais uma vez. O fato é que ao olhar para aquela estrela iniciadora de tudo, eu sabia que todas as estrelas próximas já sabiam que eu estava lá. Já sabiam todas as mensagens enviadas. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, flutuando naquela área do espaço em que me encontrei. Podiam ter sido minutos, assim como também podia ter sido para sempre. Eu não sabia e nem me importava. As sensações de ser bem-vindo, de ser amado, de estar de volta, de estar à vontade, de estar me sentindo nutrido, de ser acariciado e aceitado do meu amor por eles e de tê-los dentro de mim de alguma forma, tudo aquilo me fez sentir a extensão do conhecimento e da natureza fundamental das coisas. Eu estava entre esses seres, sendo bem-vindo e amado. Por quanto tempo eu não sei. Só que de repente, no meio de toda aquela harmonia, eu ouvi como um som baixo, como se ele fizesse um estrondo vindo de longe. Olhei para o meu lado direito, na direção aonde o som pareceu ter vindo. A capacidade de ouvir lá é semelhante à nossa audição aqui. Só que, no entanto, essa percepção auditiva não se restringia a essa forma, pois eu também, por incrível que pareça, ouvi o som dentro de mim. Ou seja, era como se houvesse algo vibracional de um som se movendo também internamente. Olhei na direção de onde eu pensava que o som estava vindo e no começo não vi nada. A área para a qual eu olhava era distante, uma parte escura do espaço, sem estrelas próximas. Só que então pensei que momentaneamente tinha visto uma mudança naquela região, como se algo tivesse aparecido por um segundo e depois desaparecido. Era como se eu tivesse vagamente identificado um ponto que estava em movimento naquele espaço, aparecendo e desaparecendo. Só que eu vi que aquele ponto ele ficava aparecendo e desaparecendo, só que tinha uma qualidade de algo que cintilava, era algo diferente. E isso não envolvia a luz como tal, apenas o reconhecimento de algo diferente do fundo geral do espaço estava presente agora naquela área. E nesse ponto, soube com certeza que a permanência era porque aquilo estava se aproximando. Eu sabia que havia algo ali e que estava se movimentando aparentemente na minha direção. Não sei por quanto tempo isso aconteceu. Lembre-se que o tempo lá não existe assim como nós entendemos aqui. Enquanto identificava aquilo que estava se movendo, eu senti de repente um silêncio cair sobre mim. E isso não tinha nada a ver com medo. Eu de fato não tinha medo nenhum ali. Só que à medida que esse silêncio caía sobre mim, percebi que todas as estrelas, ou seja, aquelas centenas delas, também ficaram em silêncio. Aliás, era como se todo o espaço tivesse sido impregnado por esse silêncio. Como se tivesse uma sensação de que algo profundo estava prestes a acontecer, mesmo sem saber o que era. Era como se todas as estrelas tivessem se retirado para um estado de contemplação, como de fato eu mesmo tinha feito. O objeto eu agora podia ver, ouvir e senti-lo dentro de mim. Ele estava se aproximando. E à medida que chegava cada vez mais perto, toda essa sensação de audição ficaram ainda mais altas, a ponto inclusive de eu sentir o meu interior começar a vibrar com o seu som. Mesmo no momento que o objeto chegou até mim, o som nunca ficou alto demais, como da forma que descrevi no túnel de anéis. Ele simplesmente aumentou de volume, mas nunca se tornou esmagador. E à medida que eu olhava, o objeto começou a se aproximar. E conforme se aproximava, percebi o que estava se movendo em minha direção. O que estava chegando era uma rocha que rolava lentamente, quase como se estivesse rolando pelo espaço, embora sua taxa de rotação fosse muito lenta e não representasse de maneira alguma sua real taxa de deslocamento. Aquela rocha, a grosso modo, era quase esférica, e à medida que ficava mais perto, eu via que sua superfície era bastante áspera e irregular, como uma enorme rocha que encontramos aqui na Terra, e o caminho que ela percorria em minha direção parecia seguir um grande arco. Quando essa rocha chegou à metade do caminho até mim, percebi algumas de suas propriedades. Entre elas, algumas me deixaram perplexos. Uma delas que percebi é que ela não estava fixada em um ponto do espaço,
Parecia que eu tinha consciência dessa rocha como uma propriedade distinta que a tornava de algum modo diferente de tudo ao meu redor. Eu sabia que essa rocha tinha uma liberdade de movimento que a destacava das outras coisas. Também percebi que eu não tinha consciência dessa rocha da mesma forma que eu tinha das estrelas. Eu também estava consciente de que, de algum modo, a consciência dessa rocha não estava sendo compartilhada comigo. Minha sensação era de algo que estava se aproximando e que era impossível de se conhecer, que não dava para ser descrita, e tinha algo a ver com o estado em que se encontrava. Tinha a sensação de que essa rocha e seu movimento eram extremamente volitivos. O que quer que fosse, não era um objeto qualquer se aproximando por acaso, seguindo, por exemplo, um caminho aleatório. Aquela rocha tinha volição ou vontade. Também estava ciente de que essa rocha era atemporal, quero dizer, em nossos termos, era ela velha além de nossas mais selvagens imaginações. Talvez ela seja até mesmo mais antiga que nosso próprio universo. Agora, toda essa aparente falta de comunicação era, na verdade, uma comunicação dela comigo. Era apenas que eu não compreendia os elementos e por isso achava que não havia comunicação alguma. O que quer que estivesse acontecendo naquele momento era algo destinado de alguma forma. Eu sabia o motivo de estar ali, embora naquele instante eu de fato não o compreendesse. E isso explicava por que o objeto tinha vontade. Ele estava, por assim dizer, cumprindo um compromisso. E sabia, desde o que chamaríamos de início dos tempos, que estaria ali para agora me encontrar. Naquele momento, eu não compreendia que eu deveria estar ali para encontrá-la. Essa consciência em mim estava apenas começando a entender esse processo. E eu tentei mais uma vez, como fiz com as outras estrelas, alcançar a consciência desse objeto, fundir-me a ela de forma bem definida, mas realmente eu não conseguia. Tudo o que consegui foi o que já descrevi. E eu vi o objeto se aproximar cada vez mais, e ficou a tal ponto que eu percebi que nada poderia ser feito para antecipar a sua chegada. Agora, estava tão próximo que todo o meu campo de visão estava preenchido por aquela superfície áspera daquela rocha gigante que rolava. Estava tão próximo que pensei que poderia alcançá-la e tocá-la se quisesse. Estava tão perto que ela iria rolar em minha direção. Só que isso não causava medo algum. E justo naquele momento, olhei para cima e para baixo, vendo nada além dessa enorme rocha acima e abaixo de mim, enquanto ela rolava diretamente até que de repente eu estava deitado, suspenso, flutuando em nada além de luz. Ao meu redor havia apenas luz. Não havia lugar onde ela não estivesse. Havia luz, eu sabia, mais distante inclusive do que eu poderia ver. E essa energia era muito intensa, mas de alguma forma não machucava o meu campo visual. Essa luz tinha uma propriedade singular que é indescritível em sua extensão e magnitude. E a propriedade singular dessa energia era de um amor absoluto. Esse amor era totalmente restrito, completamente ilimitado e infinitamente vasto em sua abrangência. Esse amor possuía uma personalidade da qual eu podia sentir com cada fibra do meu ser, fluindo para mim, através de mim, tocando cada parte da minha existência. Não havia um único segmento meu que não foi tocado por esse amor. Tudo, até o meu núcleo mais essencial, foi invadido por esse sentimento. Nunca experimentei até hoje uma sensação que se aproximou disso, da intensidade e da sensação que me foi dada livremente por esse ser, sem nenhuma reserva. Esse ser, essa luz, era o amor total. E dentro desse amor total veio também o conhecimento da sua inteligência e sabedoria, pois fui banhado por isso também. A extensão da sua inteligência era absolutamente indescritível, talvez podemos chamá-la até de infinito. Essa inteligência e sabedoria tinha uma magnitude tal que não havia nada fora do seu alcance. Eu sou alguém aqui tentando
e falhando miseravelmente em escrever sobre o indescritível. Não tenho outra opção senão deixar a caneta de lado e dizer que, em sua magnitude e poder ilimitados, esse ser era impressionante tanto no seu poder quanto na sua beleza. Não há palavras que possam descrever tudo isso. No entanto, deve ser dito que ele era capaz de fazer tudo. E tudo que ele me deu, tudo que ele fez, tudo poderia ser reduzido à sua qualidade essencial, que foi derramado para mim sem uma única reserva. Essa essência era realmente o amor absoluto, puro e genuíno. E essa beleza indescritível continuou se movendo intensamente por cada parte do meu ser. Escrevi o que escrevi para que você possa agora compreender o que vou dizer a partir de agora. Preciso prepará-los para as sensações que se abateram sobre mim imediatamente após eu entrar nessa energia. O que se seguiu agora é inicialmente um retrocesso até o ponto em que eu encontrei aquela luz. Eu me vi novamente deitado, suspenso, flutuando em nada além de luz. Eu podia ver que a minha posição corporal era deitado, no ângulo de 30 graus, como se estivesse na posição de prona. E ver a mim mesmo dessa forma, deitado na luz, durou apenas talvez uma fração de segundo. Só que de repente e instantaneamente, eu estava me sentindo explodindo com aquela luz. Surgindo ao meu redor um senso de expansão tão intenso que se espalhou em proporções inacreditáveis, como se eu tivesse acabado de explodir para fora em todas as direções. Eu inclusive continuava identificando onde estava o meu eu, mas nesse estado me dei conta de que mais ondas de amor estavam entrando e fluindo sobre mim, em todas as direções espaciais imagináveis. Passei a perceber que o amor também estava surgindo de dentro de mim e irradiando ondas sem interrupção, direcionadas eu não sabia para quem. Então, eu senti a presença de um ser, com aquele poder e com aquela magnitude que eu havia descrito. E o que eu estou tentando indicar aqui é que ao me encontrar dentro da luz, essa explosão fez o meu tamanho aumentar, como se a minha forma perdesse totalmente a questão humana. Eu simplesmente desapareci. Eu literalmente me tornei um ser de luz, sem forma definido. E por mais estranho que pareça, eu continuava completamente fundido àquele ser. Eu não sei, não faço ideia quanto tempo isso durou. Poderia ter sido 20 segundos ou poderia ter durado milênios. Uma vez que não ter forma própria, como eu estava, em determinado ponto encerrou, foi como se eu retornasse a ter uma forma identificável, fora daquele ser de luz. Como se tivesse sido empurrado para fora, embora ainda estivesse e sentisse aquele massivo amor e energia que eu havia sentido antes. Estou achando extremamente difícil colocar tudo isso em palavras. Então chegou a mim e eu sabia que estava dentro desse ser e ele dentro de mim. Estávamos unidos de tal forma que não havia nenhum tipo de separação. Sei que é difícil de entender isso, mas à medida que eu me aprofundava naquele ser, foi surgindo dentro de mim um senso de reverência. Também senti surgir um senso de minha própria gratidão por estar ali, unido a ele novamente. Tenho que dizer que essa foi uma sensação muito intensa dessa experiência. Realmente era como se uma parte de mim já soubesse dessa rocha, desse ser ou desse lugar, como se já tivesse estado com ele outras vezes antes. Foi de repente quando eu transmiti, ou pelo menos comuniquei, o meu senso de reverência e de gratidão. Não era necessário que eu fizesse isso, pois ele já sabia. No entanto, ele me agradeceu por isso, transmitindo mais amor. E eu me entreguei àquele ser, pois eu queria lá estar aberto a ele, estar aberto naquela condição para sempre. Nós estávamos absolutamente conectados. E uma união como essa nunca pode ser interpretada como nada parecido com o que existe na Terra. Era um amor expresso, sem barreiras. Não era um amor comum, pelo que se diz vulgarmente. As sensações geradas eram de ao mesmo tempo extrema amplitude, mas também de leveza e sutilidade. Novamente, só pode ser explicado aqui por metáforas. Era como se houvesse uma orquestra inteira, composta de milhões e milhões de instrumentos simultaneamente. Isso é, por assim dizer,
o ponto culminante de toda a comunicação, que foi o amor. Isso é, se você preferir, a essência viva e a harmonia entre não apenas as estrelas, mas também naquele ser e que vai culminar naquele amor eterno. E depois de tudo isso, depois de todo esse sentimento avassalador, foi quando eu entendi que eu estava ali para a realização de um julgamento. E julgamento é algo entre aspas. Isso ficou completamente claro para mim e não me preocupou de nenhuma maneira. E quando eu digo julgamento entre aspas, me refiro que não havia qualquer possibilidade de condenação envolvido nisso. Eu me sentia tão à vontade, tão nutrido, tão envolvido e encantado com tudo, que sabia que aquele ser jamais faria algo para me prejudicar. Eu sabia que aquele ser não era humano. Estava infinitamente acima do nosso padrão. Sabia que o ser poderoso era quem me julgaria, mas na verdade eu acolhi tudo aquilo. Acolhi porque sabia que estava na frente do amor total. Aquele ser era completamente benigno. Ser julgado por aquela consciência é estar exposto ao seu amor total por você. Enquanto esse ser, enquanto essa luz se unia a mim em seu amor, eu devolvi o meu a ele, de forma que ficássemos ainda mais conectados. E percebi então que naquela conexão profunda, ele estava procurando por algo dentro de mim. Ou seja, ele estava sentindo o meu caminho através dele, procurando algo no seu julgamento sobre o qual eu poderia ter feito. Deve-se perceber que não é uma questão descritiva desse ser estar apenas me analisando meramente. Eu estava sendo vasculhado no máximo da minha intimidade e tentei descrever acima colocando como uma espécie de julgamento, mas que tudo ali estava intimamente ligado à minha própria manifestação, ao meu próprio modo de agir em minhas vidas. E após ter vivido essa experiência, li sobre alguns outros relatos desse processo da morte, onde pessoas revêem imagens ou aspectos da sua vida sendo recriados para elas, como uma espécie de revisão que estivesse sendo feita. Isso não aconteceu comigo. No entanto, eu sabia que estava, entre aspas, sendo julgado, ou melhor, que estava participando de algo semelhante, mas que aquele ser maravilhoso estava me vasculhando na minha totalidade. Estava ali, procurando algo, avaliando, notando vibrações, frequências, emoções, absorvendo-as em seu amor, me conhecendo no todo. E isso, por incrível que pareça, não parecia nada invasivo. Pelo contrário, eu estava ali feliz por aquele ser estar olhando para mim dessa forma. E eu acolhi e também o amei por isso. Eu sabia que essa coisa de julgamento era apenas um processo pelo qual eu precisava passar. E a base de tudo que foi realizado conteve apenas a resposta de uma única pergunta. Veja, entenda que tudo foi baseado, todo julgamento, tudo que foi vasculhado, toda a análise feita em cima de mim foi baseada em uma única pergunta. Presta atenção. Veja a pergunta pela qual o julgamento foi feito. E a pergunta é a seguinte: qual é a essência do seu amor? Vou repetir. Qual é a essência do seu amor? Obviamente amor aqui, né, do amor fraternal. Se preferir, em um sentido resumido do todo, qual a vibração ou frequência que o seu amor ressoou? Onda após onda, eu percebi que esse ser me envolvia e me analisava por isso. Só que então, houve o que só posso descrever como sendo algo como uma pausa. E de repente, ficou claro que aquele, entre aspas, julgamento havia terminado. Eu sabia que ainda estava conectado àquele ser. Sabia que ainda estava imerso na luz. Só que de repente, tudo ficou em silêncio. Eu não estava mais sujeito às ondas de amor fluindo ao meu redor e através de mim. Tudo se tornou silencioso. Eu estava deitado na energia, naquela paz e naquela calma absoluta. Isso ainda permanecia. Só que naquele silêncio de um sentimento, eu percebi que poderia ser descrito como de total aceitação. Só que foi de repente que algo aconteceu. Quando me dei conta, eu estava agora olhando para aquele universo escuro, para as estrelas celestes. E à medida de que me dei conta de que estava fazendo isso, percebi e virei minha cabeça para o lado esquerdo.
Quando isso aconteceu, percebi que a rocha estava imediatamente do meu lado esquerdo, não mais a que um braço de distância. Ela estava agora se afastando de mim, lentamente rolando para o espaço. E fiquei ali, observando-a no seu afastamento. Só que eu ainda estava conectado energeticamente. Ela ainda se comunicava comigo, embora na forma e de uma intensidade muito mais atenuada. De certa forma, seu estado comunicativo era semelhante de quando ela começou a se aproximar. Aquele sistema de comunicação e de interação estava aos poucos desaparecendo. À medida que aquela rocha, que aquele ser ganhava uma distância considerável de mim, ela fez uma comunicação que em palavras poderia ser traduzida como algo do tipo: eu te verei, eu te encontrarei novamente mais tarde. Novamente, preciso afirmar que essa tentativa de tradução verbal é falha. A comunicação tinha muitos pontos que tratavam de amor, que falavam de prazo, nesse contexto comunicativo. E ficou claro, na comunicação que foi dito, que nos encontraríamos mais tarde, que era uma referência gigantesca de tempo. Nós, como seres humanos, simplesmente não pensamos em termos de quadros temporais dessa forma. Nós simplesmente não fazemos isso. Mas aquele ser estava falando que iríamos nos rever em uma distância vastíssima de tempo. E eu sabia que esse tempo usado como referência não significava absolutamente nada para aquele ser. Nada. Tão pouco tempo para ele era irrelevante, mas para nós talvez poderia ser até mesmo milhares ou milhões de anos. É uma referência com outro significado para aquela consciência. Eu a olhava e ela comunicava isso. Só que eu pensei que eu queria segui-la e de fato fiz um pequeno movimento para fazê-lo, enquanto pensava e sentia que aquele ser estava me abandonando. Então percebi que ele sabia absolutamente o que estava fazendo e sabia que não estava me abandonando. Eu sabia que ele ou ela, enfim, havia dito que me encontraria mais tarde. Agora, quando seria esse mais tarde é uma outra questão. Mas eu sabia que tudo estava bem e que tudo estava certo. Assim que percebi isso, vi seu arco começar a levá-la em direção ao lado de um pequeno planeta que agora estava em sua proximidade imediata. Achei curioso, pois não tinha notado esse planeta ali antes. No entanto, sabia que havia olhado naquela direção quando cheguei aqui, mas não me preocupei em entender como aquele planeta havia surgido ali. Mas eu resolvi olhar para a rocha e percebi que agora ela havia se afastado muito mais de mim. Foi quando eu decidi virar meu olhar para longe. Olhei para cima e vi aquele céu estrelado acima de mim. E percebi que as estrelas próximas haviam de alguma forma desaparecido. Nenhuma delas estava mais lá. Também notei que o espaço em que eu estava não estava mais permeado de consciência. Tudo estava silencioso, assim como quando eu cheguei. Tudo que eu podia perceber era aquelas estrelas lá, distantes, naquele grande infinito. Não podia sentir nenhuma comunicação com elas. Mas eu estava virando a minha cabeça enquanto fazia isso, pensava que precisava tomar uma decisão para onde eu iria agora. Foi quando vi um ponto acima do céu e pude ver estrelas distantes e de repente pensei que eu queria seguir naquela direção. Não me parecia que tivesse tomado uma decisão firme sobre para onde de fato eu queria ir. Apenas quis seguir para aquele local. Não sabia se isso envolveria uma distância imensa ou não, mas comecei a me mover. Só que, de repente, quando comecei a me locomover e a voar, aconteceu algo. Foi quando eu ouvi uma voz feminina chamando meu nome. Parecia que minha avó, com quem eu costumava ficar naquela época, estivesse me chamando. Parecia que ela estava falando para que eu me levantasse e fosse trabalhar. Lembro-me de murmurar algo do tipo: não vou trabalhar, não estou me sentindo muito bem. Só que ao dizer isso, abri os olhos e a princípio fiquei desorientado quando percebi onde estava. Notei que eu estava dentro de uma ambulância e de repente aquela dor, embora ainda bem reduzida, voltou a mim e comecei a me dar conta que eu tinha sofrido um acidente. Fui levado para o hospital Bridget of Erne, tratado e, embora ainda em um estado de choque médico leve, fui colocado na cama. Passei o dia seguinte e meio a um estado que beirava um quase torpor, me sentindo bastante mal e me recusando a comer muito. Na metade do segundo dia, uma das enfermeiras me perguntou por que não estava comendo e disse que não estava com vontade, pois sentia uma náusea constante
e dores de cabeça persistentes. Inclusive reclamei que havia um cheiro estranho que parecia estar no redor, mas não sabia identificar. A enfermeira nisso abriu meu armário de cama e ao fazê-lo, o cheiro de vapor de gasolina se espalhou. Minhas roupas tinham sido colocadas em um saco plástico, mas ele não estava selado corretamente. Eu havia ficado deitado perto de uma constante liberação de vapor de gasolina. Ela levou as roupas para serem incineradas. Mais tarde naquele dia, comecei a me recuperar, embora durante esse período tivesse decidido não falar sobre a minha experiência de quase morte com ninguém, pois temia que pensassem que eu estivesse louco, já que não tinha nenhum contexto formal no qual pudesse encaixar tudo isso. Embora soubesse com total clareza que o que havia acontecido comigo era completamente real. Que relato incrível! Eu vou falar umas coisas que você não tinha pensado e não tinha percebido durante esse relato. Tem uma análise aqui também, é muito legal. Primeira questão é justamente o ponto das estrelas. As estrelas estavam conscientes, ou seja, haviam seres conscientes nela. E isso foge à nossa compreensão atual. Por quê? Porque nós não sabemos o que existe quando as pessoas param de renascer. Entretanto, já li vários relatos do canal aqui de pessoas que nesse nível cósmico conseguem perceber que há seres conscientes nas estrelas. E o que me chamou muito a atenção nesse relato foi o seguinte: no tratado que fala sobre experiência fora do corpo, o autor Valdo Vieira comenta 3 coisas que eu nunca esqueci, me marcaram profundamente e que estão nesse relato. Primeira delas, ele apenas diz numa frase que existem seres conscientes nas altas temperaturas dos sóis. E é justamente o que eu ouvi em vários relatos ao longo dos anos aqui no canal, e nesse caso também acontece. Então veja, há seres profundamente evoluídos, aquele astro, aquele sol, é um novo tipo de corpo que você vai habitar por um tempo determinado e indeterminado. Como é que funciona isso, né? Outra coisa, a rocha. Era uma rocha obviamente grande, gigante, como ele falou, mas não era só uma pedra. Era um ser que estava ali dentro. Será que quando a gente para de renascer, além de outros astros, a gente pode escolher algum tipo de objeto, talvez inanimado, material, pelo qual a gente pode se manifestar, vagando ou fluindo no universo como um todo? Então esse ser que habitava, entre aspas, dentro daquela rocha, era uma consciência profundamente evoluída. Não era Deus. Se você pensou que até falar que Deus é uma pedra seria até um pouco irônico, né? Para algumas linhas religiosas, mas assim, não era Deus, mas era um ser altamente evoluído, que já o conhecia e que já tinha estado com ele. Esse é um outro ponto também, porque a segunda coisa que o Valdo Vieira comenta no livro dele, que no universo existem objetos semimateriais. O que é semimaterial? Que aquele objeto é tanto físico quanto ele é extrafísico, ou seja, ele flui entre as dimensões. Objetos semimateriais. Essa rocha, ou esse ser que habitava essa rocha, ele não era totalmente físico. Veja, o que ele falou que ele se movia com a vontade, com a volição. Não é que essa rocha ficava voando aleatoriamente pelo cosmos. Não é isso. Em qualquer lugar do universo que ela queira aparecer, ela aparece. E o fato dela ficar aparecendo e desaparecendo evidencia que ela podia ficar transicionando entre as dimensões. Então, veja, se materializava e se desmaterializava ao bel prazer. Então, ao que tudo indica, aquela rocha poderia aparecer numa galáxia perto, uma galáxia do outro lado do universo. Qualquer local, qualquer ambiente, pela sua vontade, ele aparece. Até porque o tempo fluía diferente para ele. Então qual a idade, né? Desde que ele falou que nem a nossa mais selvagem imaginação poderia imaginar, ele tinha essa noção. Então como é que funciona isso? Nós não temos nenhuma teoria, nem teoria para explicar um ser numa rocha fazendo esse tipo de papel. De acolhendo as pessoas, avaliando e, né, dando encaminhamento. Só para vocês terem uma ideia como essa questão do material é sério, quando ele sai da rocha, presta atenção, ele fala que a rocha vai para um planeta. Peraí, esse planeta não estava aqui? Como é que apareceu? Aí de repente fala, cadê as estrelas que estavam conversando? Não estão mais aqui. Olha o que aconteceu. Naquele momento que ele ficou ali dentro, né? Ele falou que podiam ser minutos ou podiam ser milênios. Ele não sabe, o tempo não flui igual ao nosso. Mas quando ele sai da rocha, ele sai num outro local do espaço. Foi isso que ele entendeu, ele estava numa outra parte do universo. Ele estava perto de um planeta agora e aquelas estrelas nem estavam mais lá, ele estava distante de tudo. Então, durante aquele momento, aquela rocha continuou se movimentando pelo universo, continuou saltando, né, de locais para locais, e aí ele saiu em um determinado local qualquer. Isso ele não sacou, entendeu? Isso é que é muito interessante. Então, veja, existem seres
semimateriais. Então, olha só o que ele colocou. Seres conscientes nas altas temperaturas dos sóis, objetos semimateriais. E o terceiro item foi que existem seres, micro e macro seres, além da nossa compreensão atual. Então no universo existem seres muito pequenos e muito grandes, além da nossa compreensão. O que talvez você não tenha percebido e que na minha concepção ficou muito claro? Aquele túnel de luz que ele passou não era um túnel. Aqueles anéis de energia que ele falou que tinha um som junto e que vibrava dentro dele, ele literalmente começou a ter medo porque ele sentia que era tanta energia, que era tanta potência, que literalmente parecia que em algum dado momento ele ia explodir. Ele ia se colapsar em pedaços, ele ia, morrer literalmente, de tão forte que aquela energia acabou chegando. Olha a teoria, a minha hipótese para isso. Vê se faz sentido. Que o túnel de luz é apenas uma passagem dimensional, tá? Na EQM, na experiência fora do corpo. Quando você passa por esse túnel, é de uma dimensão para outra. Mas nesse estado, a minha análise, que é uma coisa inédita que eu nunca vi em lugar nenhum, é que aqueles anéis de energia foram enchendo ele com energia, deixando cada vez mais potente, cada vez maior, cada vez mais gigante. Quando ele sai do, entre aspas, túnel, ele se percebe que ele tem uma forma humana, mas ele está gigantesco. Ele fala, pô, eu tô gigante, eu tô enorme. Como é que é isso? E por que isso foi feito? Foi dada tanta energia para que ele pudesse ser percebido por aquelas centenas de estrelas, obviamente é um local imenso, que se você entende o mínimo de astronomia, você sabe que a distância entre uma estrela e outra é algo gigante. Tá? Então num local com centenas de estrelas próximas entre elas e todas perceberem a sua presença, por quê? Porque ele estava com uma quantidade maciça de energia em si, e o que permitiu tanto a percepção dos outros sobre si, quanto capacitou ele a conversar com as estrelas que estavam ali, entenderam? Então esse, entre aspas, túnel foi uma espécie de capacitor ou de acumulador energético que permitiu toda essa experiência. Talvez sem isso ele nem tivesse energia suficiente para se conectar à própria rocha. Faz sentido para você isso? Para mim ficou muito claro, porque é diferente completamente do túnel de luz. Ele mesmo falou, não é o túnel de luz que se fala nas EQMs, mas aquele som, aquela energia foi aumentando, 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 e foi isso para mim que deu o gabarito, a capacidade para ele fazer tudo o que ele fez. Então isso é um lugar muito legal, uma coisa muito séria, né? Outra coisa, aquela voz que surgiu no início, no começo do relato dele, para mim também ficou muito claro que era o seu amparador, quer dizer, o seu mentor, seu guia de luz, enfim, não que você quiser dar, benfeitor extrafísico. O amparador começou falando para ele, ó, fica calmo, não precisa se preocupar com a sua família, tá tudo bem. E eles estão bem, tá tudo certo, tá tudo, tá tudo tranquilo, não fique apavorado. Depois que ele acalmou, esse amparador foi o responsável por naquela dimensão transitória, veja, não era uma comunidade extrafísica povoada, não era uma comunidade negativa, uma comunidade de transição, uma dimensão de transição. Depois de acalmá-lo, conversar, ele faz o túnel, né, aquelas argolas, aqueles anéis de energia, propicia aquela tecnologia avançada para que ele chegasse naquele estado, naquele novo patamar de manifestação. Então, e tanto que depois que ele falou, quando ele estava lá, aquele ser que falou com ele não percebeu mais, e que ele ficou para trás. Esse aí, né? Eu não sou de apostar, nem gosto, mas se eu apostasse, eu diria que aquela primeira voz foi, né, do seu amparador, o que também é muito legal. Outra coisa, o julgamento, eu não sei se você tocou nisso, né? Mas esse julgamento que teve, ao meu entender, ele foi reprovado. Olha a sutileza que eu vou colocar aqui. Quando ele chega nas estrelas e todo mundo fala, olha, ele está aqui, ele voltou, ele está de novo. Provavelmente, aqueles seres que estão nas estrelas foram pessoas, seres que conviveram com o Peter há muito tempo, muitas vidas atrás. A minha hipótese é que esses seres continuaram evoluindo, crescendo, se aprimorando, e o Peter ficou para trás. Ficou para trás como? Ficou vivendo vidas com amargura, com trauma, com violência. Ele ficou vivendo as suas imaturidades ao invés de ser responsável e aprofundar o seu desenvolvimento evolutivo. Entende? Os seus amigos seguiram em frente. Ele ficou para trás. Por isso que, na minha hipótese, quando ele aparece naquele momento e aparece a rocha, foi para fazer uma avaliação. Que tipo de avaliação? Sondaram todas as últimas vidas deles. Quando eu digo última, pode colocar um monte aí, talvez uma listagem imensa, onde aquele ser da rocha pôde analisar. Será que ele amadureceu ao ponto de seguir um caminho evolutivo maior e passar de nível e subir e começar a agir, né? E passar talvez para um nível cósmico igual os amigos deles estavam? Só que o que acontece? Aquele ser de pura paz que jamais iria condená-lo
E ele não falou nada, mas repare bem, quando acaba o julgamento, logo depois ele já se vê fora da rocha. Então a rocha não falou, ó, meu amigo, você reprovou, você continua ainda mais imaturo do que maduro. Ele simplesmente não falou nada. Acabou o julgamento, ele se viu no espaço e a rocha falou, ó, a gente vai se encontrar daqui a algum tempo. Quer dizer, ele deu mais algum espaço de tempo, sejam milhares ou milhões de anos, para o Peter continuar evoluindo, vida após vida crescendo, amadurecendo, ajudando os outros, que a pergunta também foi forte, né? Qual a essência do seu amor? Então ele ia continuar vendo se ele evoluísse daqui talvez, sei lá quanto tempo, a rocha iria voltar, fazer um novo julgamento e ver. Esse ser evoluiu? Se evoluiu, beleza, vamos passar para um novo patamar. Se não evoluiu, paciência absoluta. Você volta e daqui a alguns milhares de anos a gente se encontra de novo. Quem sabe até lá você já conseguiu amadurecer mais e galgar novos desafios evolutivos. Estão entendendo? Para mim isso tem uma lógica absurda e para mim foi o que aconteceu. O Peter reprovou, não passou no teste e quem sabe daqui a alguns milhares de anos ele vai ter uma nova avaliação e quem sabe ele vai poder avançar. Isso faz todo sentido. Tanto que a revisão de vida dele nem aconteceu, ele só sentiu ser vasculhando. Não foi uma revisão de vida normal como acontece nas EQMs. Foi completamente atípica, né? Esse vasculhar existencial no âmago, na essência do ser, que é outro ponto assim seríssimo. Agora, não adianta, acho que uma das coisas mais sérias que é falada é justamente a pergunta: qual a essência do seu amor? Vamos lembrar, amor sinônimo de fraternidade, de compaixão, de assistencialidade. É você ser benigno, fraterno em relação aos outros. Então isso vem a cara, inclusive, com aquela pergunta da quase morte que eu vivo fazendo. Que a pergunta secreta da quase morte, da EQM é: o que você tem feito na Terra em favor dos outros? Veja, e nesse contexto aí, quando a gente for considerar vários planetas, até essa pergunta pode ficar até meio defasada. Talvez a pergunta mais correta seja: o que você tem feito no seu planeta em favor dos outros? Entendeu? Ou seja, qual a essência do seu amor fraterno? Porque não adianta, eu vivo falando isso aqui, repito. O universo é sadio. A essência do cosmos é a fraternidade, a assistencialidade. Então se você consegue doar o seu tempo, sua energia, seu esforço para o bem alheio, para esclarecer, para ajudar, para fazer o que é de positivo para as outras pessoas, é isso que importa. Os seres mais evoluídos que renascem, é isso que eles fazem o tempo todo. É ajudar, é reparar, sabe? É dar ideias, dar inspirações, dar energia, tudo, é uma doação total. Ele chega no ápice da evolução, da maturidade, do equilíbrio pessoal, e a partir daí é só doação, 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 até o ponto que ele sente que ele doou o que ele precisava e ele para de renascer. Entende? Por isso que aquelas estrelas lá eram seres que talvez nesse nível, de seres que não tinham mais uma vírgula de pensamento negativo, tudo era avançado, tudo era maravilhoso, tudo era incrível, porque são seres altamente evoluídos que estavam ali, se manifestando naqueles astros, compreende? Então assim, é uma experiência extraordinária, várias coisas que a gente não tem como dizer, realmente são os seres evoluídos se conectam em estrelas quando param de renascer. Que rocha é essa? Que túnel é aquele? Que mensagem foi essa? Que tipo de julgamento foi esse? Como assim se encontrar a cada milhares de anos? O Peter de fato foi um reprovado, né? Daqui milhares de anos ele vai voltar para as estrelas. Oh, ele voltou! Tem um novo julgamento. Como é que funciona isso? Quer dizer, será que ele não se conectou àquelas outras estrelas porque não eram seres que viviam, que era o grupo evolutivo dele? Enfim, tem várias questões em aberto, uma experiência extraordinária. E detalhe, se você quiser aprender a como ter experiências extraordinárias fora do corpo, sem EQM, sem acidente, sem trauma, sem nada, na tua casa, fica atento. Porque esse vídeo eu tô gravando um pouco antes do canal chegar a 100k nesse especial. Mas vai ser lançado em breve um curso sobre experiência fora do corpo. Talvez agora que você esteja vendo esse vídeo, já até foi lançado o curso, você pode fazer ele. Então eu vou falar de forma muito mastigada, mas também um conteúdo intenso, tá? Tudo que você precisa saber para ter experiência fora do corpo. O que trava, o que ajuda, o que fazer, o que não fazer, dicas, técnicas, um aprofundamento magno nesse assunto. E o curso vão ter duas modalidades diferentes que eu vou explicar no lançamento. Então se você quiser saber, Alexandre, como é que eu faço isso? Eu posso fazer na minha casa? Tem perigo? Não tem? O que é indicado? O que pode acontecer comigo? Quais fenômenos que podem destravar? Se acontecer uma coisa tal, o que eu faço? O que eu não faço? Sabe? Vai ter tudo, vai ser atendido para você. Eu comecei a dar curso de experiência fora do corpo em 2003. Então eu tenho uma certa experiência. Mas esse curso novo, ele inclusive ele é o mais completo existente. Não tenha dúvida. E outra coisa, esse curso não é de um autor só. Eu coloquei nele os maiores autores de experiência fora do corpo. Então tá lá, William Buhlman, Robert Monroe, Valdo Vieira, Wagner Borges, Susan Blackmore. Ó, tem
todos mais relevantes. Então é um curso completo, universalista, que fala de vários autores. Eu pego o melhor de cada um para dar o melhor conteúdo para você. Então fica de olho aqui no canal, a gente vai falar em outros vídeos, assim também lá no Insta do Dimensão Mental, que vai ser dado, né, datas, formas, até se você quiser, no primeiro comentário fixado aqui desse canal, tem o Saiba Mais. E você entra lá, se o curso estiver disponível, você pode fazer e ter suas próprias experiências. Você pode ter experiências igual a do Peter? Pode. É muito raro uma experiência desse nível, mas pode acontecer, por que não? Não dá para dizer que você não vai ter. Ou você pode ter experiências boas, pode reencontrar parentes, pode ver onde você estava antes de renascer, você pode perder o medo da morte, sabe? Você pode ir para comunidades, locais lindíssimos, você pode ter conhecimentos avançados. Olha, tem tanta coisa para fazer fora do corpo. Imagina uma experiência dessa, você sair no universo. Pode. Você pode sair do seu corpo, ver a Terra de longe, você pode ir para o Sol, você pode ir para um buraco negro, você pode ir para onde você quiser. Vários relatos do canais que eu falo de pessoas que foram para o cosmos, para planetas inteligentes mais evoluídos, que foram para buraco negro. Tem de tudo. Essa experiência é extraordinária, mas não adianta ter teoria. Você tem que pegar a teoria e colocar na prática. Então fica o meu convite sincero para que você possa ter também essa oportunidade. Então se você gostou desse conteúdo super, né? Curta o vídeo, se inscreva, meu muito obrigado a todos. Nesse momento que eu gravo, que eu publico esse vídeo, nós passamos de 100 mil inscritos, é uma satisfação imensa chegar nesse número e conto com vocês para chegar, quem sabe, no próximo 1 milhão de inscritos. Se lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa ou com algum grupo que pode ser significativo. E, mais uma vez, meu muito obrigado, minha gratidão pela essa primeira etapa de 100 mil inscritos aqui no canal. Eu sou Alexandre Pereira. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias cósmicas para vocês. Até a próxima. Valeu!